Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Resumo de Pato, Isto e Hembra. Eu sou o apresentador Franklin. Apresentador Jean. E a gente está aqui com os discentes Leonardo e Laura para a gente abordar um assunto muito interessante, que é a teratologia. E a gente vai fazer umas perguntas aqui para eles, eles vão esclarecer algumas das nossas dúvidas e compartilhar o conhecimento deles. Só dando mais uma introdução sobre a teratologia, ela é o ramo que estuda as causas e as anomalias. Qualquer fator químico, físico ou biológico que é capaz de interferir no desenvolvimento de um embrião ou de um feto, causando alterações na estrutura ou nas funções de algum órgão, de algum tecido, é considerado agente teratogênico. A mulher está mais propícia a pegar um agente teratógeno durante 4 a 6 dias após a fertilização, por conta ela não sabe que está grávida e por estar ingerindo algum tipo de medicamento ou vitaminas. Na terceira semana, principalmente as formações das linhas primitivas e das camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, que ocorre a gastrulação, o processo notocordal e a neurulação. Os medicamentos que podem ser considerados teratógenos são os que parecem ter o mínimo risco quando usados conscientemente sob supervisão médica. São exemplos analgésicos narcóticos, eritromicina, hormônios tireoidianos, penicilinas e polivitamínicos. Leonardo, você pode nos falar um pouco sobre os sinais e sintomas que as anomalias congênitas nos mostram? Sabemos que a tragédia da talidomida impulsionou os estudos sobre teratogênese. Léo, queríamos saber sobre esse acontecimento. Ok? O que a gente pode falar sobre a talidomida é que na década de 50 existiam vários sedativos que eram muito prejudicial para a saúde. E nessa época não existia um estudo muito aprofundado na farmacologia, não existia estudos clínicos e nem farmacológicos, né? Ou seja, os medicamentos que eram descobertos e eram feitos, eles eram testados primeiramente em animais e logo em seguida já era comercializado, né? Ou testado em humanos por médicos e posteriormente comercializados. E o que acontece com a talidomida é que a partir dessa década de 50 ela foi usada como um agente principal no medicamento conhecido como Gripex, que era um medicamento usado para combater a influenza, ou seja, o vírus da gripe. E durante vários países, vários anos, ela foi comercializada por todo o mundo, menos nos Estados Unidos, que lá a gente tem uma agência responsável pela validação dos medicamentos, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, que logo de cara, pelos estudos iniciais, já foi descartado esse medicamento para ser comercializado lá. Ou seja, todos os países do globo, menos os Estados Unidos, estavam comercializando ela. E chega a ser assustadora a quantidade que era vendida, né? Ou seja, chegava a margem de 90 mil medicamentos vendidos em um período de um mês, em um país só. Então, a partir da década de 60, por estudos antecessores à talidomida, mais aprofundado, descobriu-se que ela tinha um poder sedativo também. Então, ela foi comercializada como outro medicamento, não mais como um medicamento para gripe, mas sim um sedativo, que era menos prejudicial, primeiramente, não foi descoberto o seu... Pausa aí de novo aí. Primeiramente, ainda não se tinha muitos estudos sobre os seus malefícios no desenvolvimento fetal, né? No desenvolvimento fetal. Então, ele foi comercializado como sedativo, já com outro nome, outro medicamento. E no Brasil, ele chega na década de 60. A gente tem aqui no Brasil a chegada desse medicamento e ainda era comercializado aqui, enquanto todos os outros países já estava sendo banido esse medicamento. Além de chegar tardio e o alto comércio dele, criou então uma geração chamada geração talidomida aqui no Brasil,
que eram crianças que nasciam sem membros, sem braço, sem mãos, ou algum defeito congênito na região encefálica, né? E é isso. Agora eu quero saber da discente Laura. Laura, eu queria que você explicasse pra gente o que são anomalias congênitas. Bom, Franklin, as anomalias congênitas, elas são um grupo de alterações estruturais e funcionais, né, que ocorrem durante a vida intrauterina do bebezinho, e ela pode ser identificada antes, durante ou após o nascimento da criança, né. As anomalias congênitas, elas podem atacar vários órgãos ou sistemas, né, do corpo humano, e elas são causadas por vários fatores, sejam eles genéticos, ambientais, infecciosos, nutricionais ou a junção de todos eles, né? Falando um pouco sobre estatística, cerca de 8 milhões de crianças nascem no mundo todo com algum tipo de anomalia genética, e cerca de 3 milhões de crianças morrem mesmo antes de completar seu 5º aninho de vida. Na América Latina, cerca de 21% das causas de morte das crianças é por conta de alguma anomalia genética. E de 5 crianças, uma criança morre antes mesmo de completar os primeiros 28 dias de vida. Entre as anomalias mais frequentes, nós podemos citar defeitos do tubo neural. Defeitos nos membros, como eu tinha citado no caso da talidomida. As cardiopatias e os defeitos cromossômicos. Dentre as anomalias congênitas mais comuns, encontra-se a cardiopatia congênita, né? Que são alterações na estrutura ou função do coração, ou com desenvolvimento alterado ou defeitos do tubo neural, que se relacionam a uma falha no fechamento adequado do tubo neural embrionário, como a anencefalia e a espinha bífida, e as anomalias cromossômicas, como a síndrome de Down. Uma das doenças, né, que nós citamos mais cedo foi a deficiência dos membros, que é quando o bebezinho nasce ou com um dente a mais ou com um a menos, ou qualquer outro membro, né, a mais ou a menos. E na maioria dos casos, isso ocorre devido a uma inibição no crescimento intrauterino dos tecidos, ou também por conta de rupturas dos tecidos embrionários. Complementando o que a discente Laura falou sobre essa presença de dedos a mais nas mãos e nos pés, isso é chamado de polidactilia, que é uma deformidade congênita. Não necessariamente quem apresenta esses dedos extras, ele vai precisar de um tratamento especial ou de uma atenção médica especial. Apenas de uma cirurgia de correção. Bom, sobre os defeitos cromossômicos também, né, que a gente citou mais cedo, nós podemos citar Síndrome de Down, né? a síndrome de Down, que ela afeta o bebezinho, né, ainda no útero da mãe, e os portadores dessa síndrome, eles possuem 3 cromossomos 21 e também eles possuem 47 cromossomos, ao invés de 46, como a maioria das pessoas. Nós podemos dar algumas características, né, das pessoas que possuem essa síndrome, que elas têm em comum: a baixa estatura, o nariz mais achatadinho, as mãozinhas menores e os dedinhos mais curtos. Laura e Leonardo, já que vocês falaram sobre as anomalias congênitas, nós queríamos saber também quais são os fatores que levam ao desenvolvimento das doenças congênitas. Bem, durante qualquer estágio da gravidez, principalmente durante o estágio da formação dos órgãos e dos principais sistemas do bebê, né, que ocorre no primeiro trimestre da gestação, alguns fatores eles podem levar aquele bebê a adquirir algum tipo de anomalia congênita. Entre eles, nós podemos citar o uso de remédios durante a gestação, né, a ingestão excessiva de vitamina A,
infecções maternas como toxoplasmose, sífilis, rubéola, até mesmo a catapora, A diabetes gestacional, o tabagismo, a ingestão excessiva de cafeína, né, o consumo de bebidas alcoólicas ou ou drogas. ou o contato com metais pesados. Qualquer um desses fatores, eles podem atravessar a placenta onde o bebezinho se encontra e afetar o desenvolvimento daquela criança, aumentando muito O risco, né? o risco daquele bebê contrair algum tipo de anomalia genética. Bom, Laura e Leonardo, já que vocês citaram todas essas anomalias congênitas, eu queria que vocês explicassem para nós o que é um teratógeno. Jean, o teratógeno é o agente com potencial de causar anormalidade na forma ou função de um feto em desenvolvimento. Ele pode agir produzindo morte celular, alteração do crescimento de órgãos, interferindo na diferenciação celular ou na sua morfologia. As consequências dessas ações podem produzir na morte fetal, restrição de crescimento intrauterino, deformidades, defeito na função orgânica ou até mesmo não causar qualquer alteração. Laura, você poderia me responder como que é dado o diagnóstico se o indivíduo ele possui uma anomalia congênita e também falar para a gente quais são os possíveis tratamentos? Bom, o diagnóstico de anomalias congênitas, ele pode ocorrer em diferentes etapas da vida do indivíduo e também de diferentes modos. Ainda no pré-natal, por exemplo, o indivíduo pode ser diagnosticado e até tratado por meio de exame ultrassonográfico, né? Que a ultrassonografia, como a nossa amiga está falando, é também conhecido como ecografia ou pelo nome resumido como ultrassom, que é um exame de imagem diagnóstico que serve para visualizar em tempo real qualquer parte do corpo, né? Ou, no caso, na ocasião, o feto, né? A translucência nucal, Que nada mais é que é um exame feito durante a ultrassonografia que serve para medir a quantidade de líquido na região da nuca do feto, né? O que deve ser realizado entre a 12ª a 14ª semana de gestação. e a triagem, né, do soro materno, entre outros métodos. Após o nascimento, as anomalias funcionais ou de aparecimento tardio, elas podem ser identificadas a partir de testes como a triagem neonatal, né, que inclui o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, da orelhinha e exames complementares, né, que o nosso amigo pode falar um pouco aqui sobre ele. Os exames complementares nada mais é o que complementa a triagem neonatal, né? Que é o exame de ressonância, como a nossa colega falou, o raio-x, a tomografia computadorizada, né? E, na verdade, esses exames eles são um pouco invasivos e até perigoso para o feto, né? Para o recém-nascido, no caso. Questão do raio-x, como é um recém-nascido, então ele não está com sua fase de do desenvolvimento corporal completa. Então, no caso, deve ser utilizada uma dose mais baixa para esses casos, né, para avaliação. Alguns testes, ou seja, eles são invasivos, né, de caráter que oferece muito risco à saúde da mãe ou do bebê. E a necessidade de realizá-los deve ser discutida e avaliada por um profissional médico. Bom, o tratamento dos indivíduos com anomalia congênita depende muito do tipo que ele possui, né? Por exemplo, as intervenções cirúrgicas, elas podem ser feitas naquele indivíduo que possui, por exemplo, como a gente falou no início, a polidactilia, né? Isso. Que podemos fazer a remoção do membro extra que ele tem. E volta à vida normal, né? Não interfere na vida do indivíduo. No caso de fendas labiais ou palatinas e cardiopatias congênitas, também podemos realizar, né, as cirurgias. Além disso, a assistência especializada ela pode melhorar o desenvolvimento
desenvolvimento neuropsicomotor e também intelectual dos indivíduos com determinadas anomalias congênitas, melhorando assim, né, a qualidade de vida daquele indivíduo. Leonardo, o ácido fólico ele pode prevenir anomalias congênitas? Bom, Frank, o ácido fólico ele pode sim prevenir anomalias congênitas. A alimentação adequada durante a gestação é muito importante para o desenvolvimento do feto. Só que a suplementação de ácido fólico no período pré-concepcional, antes da concepção, ela também diminui, né, significativamente a chance de ocorrência de algumas anomalias congênitas, como os defeitos de fechamento do tubo neural. Como base nessas evidências, vários estudos científicos e vários países tomaram compulsoriamente a fortificação da farinha com ácido fólico. E aqui no Brasil, a fortificação da farinha de trigo, de milho, tornou-se obrigatório desde 2004. Por isso que é importante, né, a mãe, a mulher, ela sempre está de olho na menstruação dela, se é regulada, né, ela ter um aplicativo, sempre está de olho, se atrasar um pouquinho, já fazer o teste, porque muitas vezes a mulher não sabe que ela está grávida e ela não faz essa ingestão suficiente, né, do ácido fólico, Fólico, né? do ácido fólico, e o bebezinho acaba não recebendo o suficiente, né? Laura, as vacinas, elas podem prevenir as anomalias congênitas? Sim, porque como eu já falei no início, o vírus da rubéola, né, ele pode sim causar algum defeito genético, né, na criança. Sendo assim, se as mães ou as mulheres em idade reprodutiva, né, forem vacinadas, isso pode prevenir, né, as doenças congênitas, porque estaria impedindo a mãe de ser contaminada por esse vírus. Leonardo, a idade da mãe influencia no bebê nascer com uma anomalia congênita? Com certeza a idade da mãe influencia sim, né, na gestação. Gestantes com mais de 35 anos, elas apresentam um risco aumentado de que seus filhos nasçam com síndrome de Down ou algumas outras anomalias congênitas associadas à alteração cromossômica. Esse risco ele aumenta inclusive a cada ano de idade da mãe, né? Ou seja, quanto mais a mãe fica mais velha, ganha mais idade, o risco aumenta. Mas uma coisa que é importante, né, a gente dizer é que a idade do pai, né, não interfere em completamente nada na formação do bebezinho. E se a mãe estiver doente, o bebezinho pode ser infectado? Sim, algumas doenças elas aumentam, né, o risco do bebezinho nascer com algum tipo de anomalia. E essas doenças incluem a diabetes, né, e a epilepsia. Já a diabetes mellitus, né, a gente pode falar um pouco ela, que já é uma diabetes que ela vem de fatores externos, né, ou seja, alimentação, já ela age na forma que a insulina não consegue exercer a sua função. A gente pode dar conta também de um importante caso que é o hipotireoidismo, ou seja, o baixo consumo de flúor, que é um cofator de vitaminas no nosso organismo, né? Aqui no Brasil a gente teve uma forte campanha da fluoretação do sal de cozinha, né? Porque na época, na década de 90, se eu não me engano, acontecia muito de casos de hipotireoidismo. E foi constatado que esse problema poderia levar para as crianças, né? Para quem estava gestante, né? Esse hipotireoidismo. E pode interferir nessas doenças congênitas, né? Nessas anomalias congênitas no nascimento da criança, né? E é isso. O Zika vírus pode ocasionar o bebezinho nascer com alguma anomalia? Sim, o Zika vírus, né, ele é muito perigoso em qualquer etapa da gestação. Porque o bebezinho pode nascer com anomalias, né, congênitas graves, incluindo a microcefalia, anomalias cerebrais, oculares e outras também, né? Em conjunto, essas alterações elas são conhecidas como síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus, né? Quanto mais cedo a infecção ocorrer na gestação,
mais perigosa ela pode ser, né? A infecção pelo Zika vírus, ela também está associada a outras complicações da gravidez, como parto prematuro e até mesmo O aborto espontâneo. o aborto espontâneo. E o coronavírus, ele pode ocasionar alguma coisa na formação do bebê? Sei que tu não entende muito do assunto e nossos amigos também, né? Mas assim, o coronavírus, como é um vírus, não é recente, né? Porque esse vírus já existe há algum tempo. Mas estudos aprofundados pela infecção humana desse vírus, ainda é um estudo muito recente, né? A gente teve uma pandemia agora em 2019, um surto, né, global. Então, muitos cientistas envolvidos nesses estudos, porém, até o momento não foram relatados casos de crianças nascendo com alguma anomalia congênita, em função de infecções maternas pelo vírus, né? Mas a gente pode ter um exemplo de que crianças que têm as mães vacinadas nesse período já nascem com anticorpos contra o coronavírus, né? No entanto, né, o que a gente pode identificar até o momento já é que a infecção materna pelo SARS-CoV-2 ela pode ocasionar algumas complicações, né, na gravidez, que ela pode estar associada à prematuridade do bebê, né? Ou seja, o bebê nasce prematuro. Mas assim, não tem nada comprovado, nada cientificamente, assim, um estudo aprofundado feito para esse exame, mas o que pode ser associado nesse momento é isso, né? Apenas a prematuridade, o nascimento. Leonardo, e hum, só para encerrar, você poderia dizer pra gente como se prevenir disso? Já? Bom, Jean, falando um pouco sobre as prevenções, as anomalias congênitas são condições que podem ser prevenidas com as adoções de medidas individuais e coletivas em três diferentes níveis: o primário, secundário e terciário. Na prevenção primária, ela visa evitar a ocorrência de problemas de desenvolvimento embrionário e fetal e, consequentemente, as ocorrências das anomalias congênitas. Ou seja, essa prevenção primária, ela tem início já na fase onde o bebezinho está tá na barriga da mãe ainda. Ou seja, é diagnosticado logo de primeira e se procura melhorar ou corrigir esse defeito, já ainda dentro da barriga com alimentação adequada do ponto de vista do nutricional, né, com a suplementação de ácido fólico e vitamina B12 no período pré-concepcional e durante a gestação. O controle de excesso de peso e práticas regulares de exercícios físicos recomendado pelo médico durante a gestação. A vacinação contra doenças infecciosas antes da gestação, controle e tratamento de doenças maternas, como hipertensão, né, diabetes, a epilepsia, o hipotireoidismo, AIDS e entre outros. Bom, nessa parte aí, a gente pode ter um tratamento antes de engravidar e no período da gestação, né? E o acompanhamento pré-natal com aconselhamento quanto ao uso de medicações, álcools, drogas e substâncias teratogênicas na gestação. A prevenção de possíveis exposições ambientais a agentes teratógenicos, que já é uma parte abiótica, né? Ou seja, agentes químicos, físicos ou biológicos, com a capacidade de afetar o desenvolvimento do embrião ou do feto. A confirmação sobre a possível exposição ocupacional aos agentes teratógenos é a implementação de medidas de segurança ou afastamento da função. Campanhas informativas sobre o risco da idade materna acima de 35 anos também é bem válido, né? Assim como sobre os riscos do consumo de álcool ou cigarro durante a gestação. E a gente prossegue pela prevenção secundária, que na verdade ela objetiva a intervenção precoce e a redução de números de crianças nascidas com anomalias congênitas. Ou seja, rastreamento genético e diagnóstico pré-natal de anomalias congênitas quando possível, permitindo o aconselhamento genético, né? Adoção de medidas precoces de intervenção quando possíveis ou encaminhamento da gestante ao centro de referência. Já na prevenção terciária,
ela visa a detectação e o manejo precoce dos casos de anomalias congênitas, identificadas já ao nascimento, né? A fim de melhorar a qualidade de vida da criança e evitar a ocorrência de complicações e eventos adversos relacionados com anomalias congênitas específicas. A avaliação do recém-nascido para reconhecimento e diagnóstico precoce das anomalias congênitas, que é o caso que a nossa colega falou, né, sobre os exames a partir do nascimento, né, que é o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho. E tratamentos, consequentemente, tratamentos das complicações associadas. Já na intervenção cirúrgica, é bem válido também, né, para determinadas anomalias congênitas, como por exemplo as fendas labiais ou palatinas e as cardiopatias congênitas. Aqui na nossa região do Amazonas, a gente pode encontrar um centro de ajuda para essas pessoas que nascem com as fendas labiais, e elas conseguem auxílio governamental, que elas conseguem chegar até São Paulo para fazer esse tratamento, né, com prótese ainda experimento, prótese de fendas palatinas, né, ou seja, tem a correção, e esse acompanhamento vai desde o nascimento até os 10 anos de idade. Ou seja, as ofertas de assistência especializada para melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças acometidas por anomalias congênitas. Costuma fazer bem. Então é isso, gente. A gente vai finalizando o nosso podcast por aqui. Queria agradecer aos discentes Laura e Leonardo por terem compartilhado seus conhecimentos aqui, ter tirado nossas dúvidas, não só as nossas, como as de muitos que têm sobre o assunto de teratologia. E é isso.